Apresentação: Milton Jung e Marcela Lorenzetto. Muito bom dia a você que está na quarta hora do Jornal da CBN, edição desta quarta-feira, dia 9 de outubro de 2024. Seguimos monitorando as informações sobre o furacão Milton na Flórida, na região da Flórida, nos Estados Unidos. E o Leonardo Svaric está aqui ao nosso lado e traz o que levantou até agora, inclusive conversou com alguns brasileiros por lá. Sim, Milton. Bom dia para você e para quem nos acompanha. De acordo com o último monitoramento do Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos, o furacão Milton perdeu um pouco da intensidade e está se aproximando da Flórida com ventos de 250 km por hora. Com isso, ele desceu para a categoria 4 na classificação de risco de desastres. A tempestade deve continuar enfraquecendo um pouco mais antes de atingir a costa, mas meteorologistas indicam que ela pode dobrar de tamanho. Com isso, os impactos desastrosos devem ser sentidos em uma área muito maior do estado. As faixas externas do furacão Milton já começaram a impactar algumas regiões costeiras do estado. De acordo com autoridades ouvidas pela CNN, algumas áreas de Tampa amanheceram nessa quarta-feira com inundações provocadas pela tempestade, condição que deve piorar ao longo do dia. A expectativa é que o centro do furacão atinja o centro-oeste da Flórida entre a manhã de hoje e a madrugada de amanhã, atravessando o estado e seguindo rumo pelo Oceano Atlântico. Nas regiões costeiras, que serão as mais impactadas no primeiro momento, mais de 1 milhão de pessoas já receberam ordem para deixar suas casas e procurar algum abrigo. A gente conversou com o publicitário João Mendes, que mora na região de Davenport, na área central do estado. Ele conta que o clima é de muita apreensão ao longo dos dias, isso porque a rota do furacão vem mudando e, conforme se aproxima, as pessoas ficam cada vez mais aflitas. A região onde ele mora com a esposa, apesar de ficar na área central do estado e não na costa, está dentro do cone de passagem do furacão. E por isso, apesar de seguirem todas as orientações das autoridades, o casal ainda não sabe ao certo como vai ser impactado. A casa é uma casa de construção recente, né? Faz 2 anos que ela foi erguida. Então, a princípio, as casas novas elas têm uma proteção a furacão, né? Elas resistem furacões até categoria 4. Mas por ser uma região nova, a gente não sabe muito bem como que ela vai reagir a alagamento, a possíveis enchentes, a falta de luz, falta de água. Então isso é uma coisa que muita região nova não sabe, né, como que vai ser, como que vai enfrentar. Ele conta também que os alertas oficiais começaram na última sexta-feira e logo a população correu para comprar alimentos, água e também combustível. A expectativa é que os impactos possam se prolongar por alguns dias após a passagem do furacão. O furacão em si, a passagem dele não é muito devagar assim em cima de cada ponto, né? Ele passa ali por questão, acho que em questão de minutos. Mas o problema é tudo que chega com ele antes e depois, né? Porque pelo que eu já vi agora na manhã, o furacão aumentou de tamanho, então isso não é uma coisa boa, porque toda a rebarba dele ali, toda a parte não central, já o impacto começa antes e também demora um pouco mais para passar. Então, assim, as expectativas, o que a gente conversei no escritório também com meus amigos americanos, tem gente que está preparado para ficar 4 a 5 dias sem luz e sofrendo alguma consequência do furacão. Os parques temáticos, que são algumas das principais atrações turísticas do estado, como Disney e Universal Studios, vão fechar hoje à tarde e não terão atividade amanhã. Isso é algo que aconteceu poucas vezes na história. E conforme disse o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, esse pode ser o pior furacão a atingir a Flórida em 100 anos. Milton. Muito obrigado, Leonardo Svaric. O Leonardo conversou com o João Mendes, que está mais no centro do estado, né? Como você explicou. Nós estamos em contato agora com outro brasileiro, Eduardo Baldassi, que mora na cidade de Roseville, na Flórida, e aí está mais na costa. Eduardo Baldassi, muito obrigado por ter aceitado conversar conosco. Um bom dia para você. Bom dia, Milton. Bom dia, Marcelo e ouvintes da CBN. É um prazer, uma honra estar falando com vocês nesse Bom dia. dia. Para quem está nos acompanhando em telas também, pode ver a imagem agora do Eduardo Baldassi. Você é voluntário da Administração Nacional de Oceania e Atmosfera, que é a agência estatal americana que cuida do clima e cuida exatamente desse momento de levar a informação à comunidade brasileira e espanhola aí na região. Que informação se tem na sua região nesse momento, considerando que é exatamente por onde passa o cone aí deste furacão? Nossa região aqui, costa leste dos Estados Unidos, na beira do Atlântico, os americanos estão tensos, a gente acredita em muita inundação, e a rota do furacão vem na nossa direção.
E o que acontece? Quando ele bate no continente, lá em Tampa, ele perde força. Mas quando ele vai atravessar o estado da Flórida, ele readquire força nas águas do Oceano Atlântico. Então, esse é o temor aqui para essa parte da colete, aqui, a gente chama de costa espacial. Eu estou aqui colado no Kennedy Space Center da NASA. E você não saiu da sua casa, né, Eduardo? Teve que fazer alguma preparação especial? Como é que você está se preparando para a chegada desse furacão? Ok. Esse é o 9º furacão aqui nos Estados Unidos. Então, a preparação aqui, por ser litoral, foi um pouco mais severa. Fechamos as janelas com plywood, que são placas de compensado para proteger sobre detritos. Combustível, comida. O problema é que o furacão aconteceu no mesmo momento da greve portuária. Então, está tendo um problema de estoque nos Estados Unidos no mesmo momento em que acontece o furacão. E isso foi um desafio extra para a população aqui na Flórida. Eu não sei essa informação, mas a Flórida é o lugar fora do Brasil onde moram mais brasileiros em qualquer lugar do mundo. Então, aqui é a grande população. E o brasileiro é muito reativo, ele não se prepara para as condições climáticas. Então, esse trabalho que eu venho fazendo para conscientizar as pessoas, aprender com o que aconteceu no Rio Grande do Sul, aprender com tudo que nós vivemos no nosso país e começar a se preparar melhor, sem ficar em pânico, sem ficar muito estressado, mas ter condições de estarem preparados com gasolina, com tudo isso que necessita por um período indeterminado que a gente não sabe qual vai ser o impacto do Milton. E Eduardo Baldassi, nesse momento em que nós estamos aqui conversando, do ponto de vista do tempo, quer dizer, tem muito vento, tem chuva, está frio, qual é a situação que você está enfrentando aí? Agora está chovendo muito pouco, chuviscando, o clima está úmido e quente, porque são essas as condições que precedem um furacão. E gostaria de aproveitar a oportunidade para dizer que o grande problema não é só o olho do furacão, a trajetória. Nos braços, que a gente chama em inglês de bands, pode se formar tornados. Tornado nada tem a ver com furacão, mas todo furacão causa tornado. Então, é isso que a gente fica avisando, porque, de novo, muitos brasileiros eles não acreditam, não se preparam tanto como deveriam aqui nos Estados Unidos para esses tipos de situação. Eduardo, você falou que está bem na região da costa. Existe alguma orientação para que as pessoas deixem as suas casas? O governo fornece algum tipo de abrigo para essas pessoas que querem sair dessa região, do olho do furacão? O governo tem um site onde você coloca o seu endereço com o zip code, que é o CEP daqui, e você descobre se a sua residência está na área de alagamento. Só que você tem que fazer de manhã, de tarde, de noite, porque todo momento está mudando. E aí eles têm os abrigos, que geralmente são escolas, igrejas, prédios assim comunitários, tem Lions, Rotary, essas instituições trabalham juntos para ajudar a comunidade. Os Estados Unidos é campeão em voluntarismo, né? Muita gente se une nesse momento para tentar evitar o pior. Há um lema aqui, se preparar para o pior e esperar o melhor. Esse é o lema aqui. Por que você não deixou sua casa? Bom, sair de casa, você tem que pensar em alguns detalhes. Acabamos de ter o furacão Helene, atingiu o norte do estado. As notícias não são nada animadoras do que aconteceu. A taxa de mortes acima de 200. Os hotéis destruídos, as estradas destruídas. Então você vai sair de casa sem ter um hotel reservado, não sabe para onde está indo, gasolina vai acabando, e aí milhares de pessoas tiveram a mesma ideia. Então tem um momento que a autoridade fala, se quer sair, sai até agora, senão fica em casa, porque senão vai causar uma tragédia pior. E como já não é o meu primeiro furacão, a gente já sabe como se prepara, e prepara a casa, não vai morar perto de um lago, nem na beira da praia, como muita gente mora aqui. Então, eu me sinto seguro onde eu estou. E, Eduardo Baldassi, só para fechar aqui essa nossa conversa, qual é a previsão da chegada do furacão nessa região?
Ok. Esses momentos podem alterar, Tá. ok? Porque o furacão, ele está naquela de ele vai à categoria 4 e volta para 5. Então, a previsão é que essa noite de hoje, de quarta para quinta-feira, seja o momento mais importante, 2 horas da manhã, mais ou menos, os ventos chegando aqui na região central da Flórida. Mas, de novo, esses podem mudar a cada momento, né? Me perdoe. Imagina. A cada momento. Perfeito. Entendeu? Não, perfeito. Então a gente continuará acompanhando também toda essa trajetória. Eduardo Baldassi, quero agradecer a sua gentileza de conversar conosco aí, transcrevendo esse cenário que vocês estão enfrentando. Muito obrigado, bom dia, dias melhores. Tá, ok, muita honra me participar da CBN. Eu sou ouvinte no meu carro, tenho um aplicativo, fico aqui ouvindo as notícias do Brasil. Muito obrigado e um bom dia a todos. Obrigada, Obrigado. fique seguro. Sorte para Obrigado. vocês. Eduardo Baldassi conversando conosco, portanto, no momento que nós conversávamos aqui, ao mesmo tempo que estávamos na tela, conversando com o Eduardo Baldassi, nós tínhamos um mapa por onde o furacão deve passar, né? É a trajetória que o furacão vai passar. E aí a gente vê que o Baldassi estava na costa leste, né? Do outro lado, ele começa pelo oeste, chega para leste, vai em direção a leste, e ele estava na borda, né? Por onde passava exatamente o centro desse furacão. Mas ele mesmo lembrou, né? Que não é só o foco ali, o olho do furacão, que é um problema, né? O problema também é tudo que ele leva junto dos tornados depois que já, enfim, tem uma série de impactos. Para lembrar, ele falou aí que ele passou por 9 furacões. Em 10 anos morando lá, passou por 9 furacões. Então são pessoas que têm experiência, sim. E por isso sabe que você tem que tomar todos os cuidados necessários, proteção, etc. O que nem sempre é feito. 9h19.